Bem-vindos ao podcast Risos do Além! Fala galera, tudo bem? Muito feliz. Não. Hoje foi eu que errei. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast Risos do Além. Hoje, com um agradecimento especial ao nosso grande amigo Marcos Paloski, que nos gentilmente presenteou com a decoração aqui da mesa, pedindo, obviamente, para você que quer evitar obsessores, clicar no sininho e se inscrever no canal. E hoje nós temos uma belíssima entrevistada. Quem está conosco hoje? Hoje nós temos, Ale, Camila Padula. Ela que é criadora do Instituto Luz e Consciência e vai contar pra gente um pouquinho sobre tudo, sobre a história dela, porque teve muitos altos e baixos, muitas mudanças pelo caminho, mudança de profissão e a gente quer saber tudo. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Quero agradecer pelo convite de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha jornada, da minha trajetória, despertar da consciência. Espero poder contribuir aí com os nossos ouvintes também do podcast. Muito. E trazer muita luz e consciência para as pessoas no nosso bate-papo de hoje. É o que a gente mais precisa hoje em dia, né? Mas vamos começar esse bate-papo, que é o seguinte, você tem um currículo acadêmico, corporativo. Eu quero que você fale um pouquinho para o público quem era a Camila antes da que está aqui hoje e como é que foi essa mudança de galáxia que você fez, do corporativo pro... Foi. A minha jornada, foi muito na parte administrativa. Eu fiquei 10 anos trabalhando em multinacional, na área de compras. Logo quando eu iniciei a faculdade, entrei como estagiária. Mais um clichê, né? Mulher trabalhando em compras. É verdade, eu gostava, era muito competente naquilo que eu fazia. Compras, né? Adorava compras. E naquela época, aquilo fazia sentido. Eu comecei a estudar, fiz a faculdade, fiz pós-graduação e comecei a crescer dentro dessa multinacional. Só que naquele período, durante esses 10 anos de trabalho, eu comecei a ter doenças psicossomáticas. Eu comecei a ter dores de cabeça que não tinha diagnóstico, era uma enxaqueca muito forte. Eu comecei a ter os meus tendões, eles começaram a ficar endurecidos, eu não conseguia abrir a minha mão. Falava, isso é LER, faz fisioterapia. A parte da minha cabeça, as dores de cabeça que eu tinha muito forte, não tinha explicação. Os médicos faziam tomografias, eu tinha crises todo mês e ficava internada de tomar remédio. E eu não tinha explicação essas dores que eu tinha. Os médicos reviraram, passei por diversos médicos. E aí eu ia tratando, como eu tinha um bom convênio. Então eu ia tratando, ia ficando internada, tomando remédio. É engraçado que naquela época aquilo parecia normal. A doença parecia algo que eu tinha que conviver, tinha que aceitar, porque não tinha muita explicação, os médicos não conseguiam compreender, e assim fui seguindo a minha vida. E em 2015, essa empresa que eu trabalhava, essa multinacional, ela fechou, teve uma crise, era uma empresa automotiva, era a segunda maior empresa automotiva do Brasil, e ela foi embora, falou, olha, essa crise no Brasil não tá legal, nós vamos embora. E fechou nós tínhamos 10 unidades no Brasil, mandou mais de 10 mil funcionários embora. Então, não é que eu saí porque, eu quero. Entendi. Eu saí porque fui, né? Contingências da vida. Isso. E naquela época, eu tinha um sonho, um sentimento lá dentro que era guiado pelo meu coração. E eu falei pro meu marido, na época eu era casada já, eu falei pro meu marido, eu queria tanto estudar, eu queria tanto dar aula, eu tenho um sonho de lecionar. E ele falou, olha, acho que agora é um bom momento, né? Você saiu da empresa, eu queria fazer um mestrado, eu já tinha a pós-graduação, e eu queria fazer um mestrado, e precisava de tempo e dinheiro para estudar. E como eu peguei a rescisão da empresa, eu falei, bom, dinheiro eu tenho. E tempo eu tô desempregada, e aí, né? E o maridão falou, vai, só vai. Então, meu marido sempre me incentivou muito. Um pouco de receio de você ficar muito tempo em casa. Eu não queria... Ele concordando, não queria, exatamente. Não, vai ficar muito... É muito imersivo esse relacionamento. E aí ele falou assim, então vai. E aí eu comecei a fazer um mestrado, logo no primeiro semestre do mestrado, comecei a lecionar em faculdade. Já comecei a trabalhar, comecei a dar aula...
E eu fiquei 7 anos dando aula no campo da administração de empresa. Mas é engraçado que, por mais que eu tinha essa sensação de ser um sonho, lecionar, quando eu estava lá, parecia assim que faltava alguma coisa. Ainda não estava completo. E em 2017, aconteceu uma coisa assim, muito triste na minha família, que foi a perda do meu pai para mim, de uma maneira muito assim, inesperada. E aí foi que todas essas doenças psicossomáticas que eu tinha acarretado durante todos esses anos, ela se agravou em crise de ansiedade. Aí eu comecei a ter crise de ansiedade, crise de pânico. E mais tudo ainda que eu tinha, as dores no corpo, dor no corpo todo, dificuldade de respirar. E aí foi quando eu falei, vou precisar de ajuda. E aí eu falei, vou buscar uma psicóloga. Aí busquei uma psicóloga. E essa psicóloga, ela é uma psicóloga que ela não tem somente a linha, somente da psicologia. Ela falou, olha, Camila, vou te apresentar as terapias holísticas, você conhece? E naquela época, eu era evangélica. Então, a minha história de vida dentro da espiritualidade é bem interessante, porque logo quando, antes de eu nascer, a minha família era espírita, a minha avó tinha um terreiro de Umbanda, então tinha uma espiritualidade, voltado mais à parte espiritualizada, mais da Umbanda. Quando eu nasci, a minha família, logo quando eu nasci, o meu avô e a minha avó que tocava esse terreiro, eles não quiseram mais, não, vamos mudar de religião. Teve uns percalços da vida ali com a religião. Eu falo os machucados pela fé, né? De algum momento ficaram... não gostaram daquilo que estava acontecendo naquele meio e saíram e viraram católicos. Então, quando eu nasci, eu estava ali e já cresci no catolicismo praticante. Eu sempre gostei de praticar as religiões. Então, quando eu era católica, eu cantava no coral da igreja, participava, eu sempre fui participativa. Inclusive, o meu esposo também, quando a gente casou, falou, você vai pra igreja, você vai até cantar no coral. Ele ia cantar no coral, coitado. Nossa, ele tinha noção. A primeira oportunidade que ele tem, ele fala, eu vou fazer uma atividade pra você. Ele coloca ela pra fazer alguma coisa. Eu falei, você vai cantar no coral. Depois do programa para testemunha, na entrevista. Você vai cantar no coral. Então, ele foi, participou tudo. Aí, quando eu casei com 22 anos. Eu casei muito cedo. Terminei logo a faculdade e falei, vamos casar. Já namorava, fazia 7 anos de namoro. Eu namorei ele desde os 15 anos de idade. Nossa, igual eu. Jesus, aí, amado. E quando acabou a faculdade, nós casamos, né? Começou. Nós casamos muito cedo. Então, por isso que a nossa história tem esse entrelaçamento longo aí de jornada da espiritualidade. E a família dele era evangélica. E eu casei na igreja católica, mas quando eu fui morar, com ele, a mãe dele era evangélica, ela me apresentou, vamos na igreja, Camila, é legal. E eu sempre fui, eu assim, nunca tive... sempre fui livre, eu sou uma aquariana, tenho muita liberdade de ser, de sentir, então eu nunca fiquei muito presa, apesar de ter muito dogmas e ritualísticas ainda, por causa das crenças limitantes, que a própria religião às vezes acaba colocando a gente em alguma caixinha. Mas ela falou, vamos para a igreja evangélica. Eu falei, que maravilha, vamos. E eu com todas as doenças psicossomáticas. Não vamos esquecer que eu estou vindo dessa trajetória, de trabalho, mas ainda, mesmo independente dessas religiões, eu ainda... essas doenças vinham comigo e estavam no meu corpo ali, ainda, reverberando. E aí, dentro desse sentido, ela me apresentou a igreja evangélica. E aí, eu, como sempre, gosto muito de praticar espiritualidade, é algo que eu falo que exala pelos meus poros, porque eu gosto muito. E aí, eu falei, vamos. E aí, eu não só fiquei no banco. Pouco tempo, eu já estava ali como diaconisa, com cargo na igreja, trabalhando, cantando, porque eu adoro cantar. É mesmo? E eu nem sou boa cantora, mas toda, na católica eu cantava. Vai terminar o programa cantando Rosana nas alturas. Eu cantava, na igreja católica eu cantava. E evangélica também. Então, na evangélica, a gente acabou seguindo por bastante tempo. E a gente foi começando a ter cargos na igreja, trabalhando. A gente subia, subiu um monte, Pico do Jaraguá. A gente ia na madrugada, Deus, orar pelas pessoas. A gente tinha um ministério, Então, a gente tinha mais de 27 casais, que a gente chama de obreiros, Que nós éramos diáconos da igreja. Legal. E a gente orava pelas pessoas, fazia imposição de mãos, com óleo ungido. Então, eu adorava, era um universo, assim, que eu gostava. Mas essas doenças ainda continuavam comigo, ainda reverberando no campo. Estava naquelas crises ainda. Ainda na crise, essas doenças psicossomáticas ainda reverberaram. E aí, novamente, machucados pela fé,
né? Aconteceu N coisas que fez com que a gente saísse desse ministério. Nós ficamos um pouco assim, sem nenhuma religião, né? Só que em contrapartida, eu continuava com a questão da psicologia, passando com a psicóloga, trabalhando essas questões. E fui conhecendo as terapias holísticas. Só que a minha mente, ela sempre foi muito racional. Devido à área acadêmica, falou, qual artigo científico que comprova? Eu escrevi artigo científico, então era algo assim para mim, espiritualidade, por mais que eu gostasse, eu trabalhava muito mais meu lado racional do que o lado do sentir. E aí, aonde que a espiritualidade pegou? Ela falou assim, vou pegar essa moça lá na esquina. Eu falava, gente, tem coisas que da espiritualidade que eu ouço, é tão absurdo que eu tô ouvindo, não é possível uma pessoa falar uma coisa dessa. E eu questionava e racionalizava demais o processo. E isso é muito legal, porque tem uma área dentro da teologia, né, chamado moral fundamental, que você estuda justamente isso, né? Você pega o lado científico, o que é ético, o que é moral, o que é dogmático, e você tem que conciliar estas coisas todas. Porque eu gosto disso, sabia, Camila? Porque eu acho que você, por exemplo, quando você se convence, você se convence. Aquele que não questiona muito, que tudo que você fala, isso daqui é assim, então tá ótimo. Sabe? Por isso que a gente vive hoje na era dessas promessas, que é uma coisa até que depois eu quero te perguntar, porque assim, tudo vai dar certo. Não vai. Muitas coisas não vão. A luz venceu. A luz venceu, Só se for Jedi. Se você não fizer a sua parte, não vem. Não vem. Entendeu? Você pode pedir. Acontece muito lá no centro, as pessoas chegam com um problema em casa, com a família, e quer que a espiritualidade resolva o problema. Não vai resolver. A espiritualidade vai acalmar você, pra você estar melhor naquele momento. Mas um caso maravilhoso até. Deixa eu mandar pra Camila. A pessoa chegou lá, ela tem 2 filhos cheios de problemas. Aí ela chega lá, tudo que a gente pede pra ela fazer em termos de orientação, ela não faz nada. E ela chega e fala, mas meus filhos estão... Eu falei, mas seus filhos não estão em tratamento. O que eu faço? E aí, assim, a espiritualidade não vai resolver o problema em si, mas vai ajudar a pessoa a ter forças para resolver. Exatamente. Não mas e aí? Aí você tá lá no meio de tudo isso daí... Como é que se desemboca? Então, e aí foi... Então, assim, e como eu falei, essa minha parte mais racional fazia com que eu travasse o entendimento. Na época da igreja evangélica, eu falei, meu marido, vamos estudar teologia? Porque eu sempre queria ir a fundo. Para mim, não bastava alguém falar, mas onde é que tá isso daqui? Assim. E aí nós começamos a fizemos acho que dois semestres de teologia. E aí depois fomos machucados pela fé, aconteceu um monte de coisa. Muito machucado pela fé, hein? Essa minha jornada, a jornada. E a minha história, né, dos machucados pela fé, quando você conversa com as pessoas, você percebe o tanto de pessoas que saíram do caminho da espiritualidade porque, por causa de um pastor, por causa de um padre, por causa de um pai de santo. Então, às vezes, você coloca a sua fé nisso. E acho até, que você me permite fazer um complemento, que assim... Eu acho que hoje o grande problema do mundo é uma carência de líderes religiosos. Exatamente. Você tem um monte de religião e de igreja pipocando para tudo quanto é esquina e centro, mas você não tem líderes. Você não tem um cara que entende aquela missão que ele tem de ser restrito ao que ele está pregando. Então, assim, tem coisas que são adaptadas. O cara fala uma coisa, você vai olhar e fala assim, mas de onde ele tirou isso? Não tem fundamento bíblico, religioso em lugar nenhum. Aquilo se deturpa no meio. E aí você tem uma grande massa que, diferente de você, não quer se aprofundar. É isso. Vive no raso. Isso é verdade. E esse que vive no raso é o mais perigoso. Porque esse, ele não tem como contestar o que está sendo falado. E aí ele pega aquilo por verdade e vira aquela zona, né? O ideal seria que todo mundo fosse que nem você e seu marido que fala, não, pera um pouquinho, eu quero entender isso daqui. Vamos buscar essa informação. E aí, né, dentro desse período que eu estava fora da religião, de nenhuma religião, foi que eu conheci a física quântica. E a física quântica foi um caminho que a espiritualidade me levou para que eu quebrasse alguns dogmas, alguns paradigmas que eu tinha na minha cabeça. Então, vamos falar sobre, vamos fazer um divórcio energético. Mas como é isso? Em cordões, laços energéticos? Entrelaçamento quântico. E eu fui trazendo cientificamente aquela questão que eu não conseguia compreender, o caminho da física quântica. Foi quando eu conheci o professor Hélio Couto. Não sei se vocês conhecem o professor, mas dali para frente que eu fiz o caminho das palestras e conheci o professor Hélio Couto, fiz ressonância harmônica, que ele tem um processo que traz essa consciência, né?
foi aonde eu comecei a me destravar. E aí eu comecei a entender cientificamente como que as coisas funcionavam na espiritualidade. Então, não é você estralar o dedo e a coisa acontecer. Então, não é você passar um óleo na mão e ungir a cabeça da pessoa e a pessoa... Entende? Então, eu falei, caramba, então foi um caminho que a espiritualidade me levou. E aí, eu comecei a me abrir. Falei, nossa, então esse negócio funciona mesmo. E eu falei, vamos praticar em mim mesma. Eu estava na faculdade dando aula e eu estava aprendendo, estudando. Mas, para mim, não tinha... Gente, eu não tinha nenhum intuito de querer ensinar a espiritualidade, de querer nada. Eu só queria aprender para mim, eu queria me curar. Então, eu tinha crises horríveis de ansiedade, eu tinha dores, enxaquecas, que não era enxaqueca, porque não era diagnosticado enxaqueca. Aí, não tinha diagnóstico, vivia doente, vivia tomando remédio, um corpo inflamado, e eu não sabia o que era. E aí, as terapias integrativas, elas vieram na minha vida eu busquei como uma cura consciente. A radiestesia foi a primeira que chegou. E falei, gente, se existe uma forma de eu captar as energias e compreender o que eu estou sentindo, porque às vezes nem a gente sabe mesmo o que a gente está sentindo. A gente não consegue nomear tão facilmente, verdade. E aí, aquela técnica, eu conseguia pegar um pêndulo, eu conseguia verificar o que estava acontecendo no meu campo. Eu falava, eu estou sentindo isso, tantos por cento disso. E aquilo foi tão, assim, para mim, tão libertador. Eu falei, gente, agora eu consigo ter consciência, percepção, porque muitas pessoas sofrem, muitas pessoas têm doenças, muitas pessoas estão passando por dificuldades, mas muitas vezes não tem percepção da sua realidade, ela não consegue enxergar. E vou mais além, eu acho que existe até um estímulo para que não enxergue. Eu acho que, na verdade, a sociedade hoje vem de uma ideia que é o seguinte, você está em sofrimento, não enxerga muito, não. Você está com problema, não faz terapia, não. Toma um remedinho aí que te anestesia. Você está com problema na vida? Não, sai, vai, bebe até cair que você esquece. Nossa, Então, existe muito disso. Eu adoro essa frase que eu ouvia muito, que era assim, você está precisando fazer uma viagem. Eu falei, nunca vi isso na minha vida, que eu volto na viagem, volto... É pior ainda, tem uns boletos para pagar parcelado. Você vai levar os seus problemas então, assim, com você. Então, as pessoas fogem de si. E quanto mais conseguir perceber e nomear tudo isso, né, Camila? Sim, e as ferramentas, elas foram chegando, né? Eu fui estudando para minha autocura. E o interessante é que é uma cura consciente, porque toda vez que eu estava sentindo... E foi interessante que a maior descoberta que eu tive... dessas dores que eu tinha, essas dores começaram a ter um espaçamento. Eu tinha todo mês... Depois ela foi vindo em 3 meses, depois em 4, foi diminuindo 2 vezes por ano e foi desaparecendo. E logo que eu aprendi a radiestesia, eu fazia em mim, aparecia lá, mediunidade desequilibrada. Eu falei, oi, o que é mediunidade desequilibrada? E aí aparecia mediunidade desequilibrada, o tempo todo mediunidade desequilibrada. E foi muito difícil para mim, com a minha racionalidade, entender que eu era médium. Eu não tinha essa percepção, eu não tinha essa percepção. Muita gente não tem. É legal isso que você está falando no programa, porque às vezes, a gente, não sei se você deve escutar isso também, a gente no centro, alguém fala, chega lá para qualquer coisa no centro e fala assim, mas eu não sou médium. Eu falo, nossa, médium todo mundo é. Claro. Porque mediunidade, o termo técnico da mediunidade, para o público aí, é o intercâmbio entre o mundo físico e extrafísico. Então, todo mundo já chegou na casa de alguém e falou assim, nossa, que energia pesada. Ninguém tá vendo aquela energia, mas você sabe que o ambiente não tá legal, né? Então, assim, é legal até isso. A questão é se você afora ou não, né? Sim, e faz exatamente o que a Camila tá falando, né? Você vai atrás, você vai ler, você vai se aprofundar, você vai entender. Não é da noite pro dia, não é num estar de dedos, né? Exatamente. Então, às vezes, essa questão dessa percepção sobre a mediunidade, ela é muito, eu acredito que tem muito dogma. Porque, às vezes, a pessoa pensa... Quando eu falo sobre as minhas crenças, porque eu passei pela igreja católica, pela igreja evangélica, e qualquer coisa que fosse diferente daquilo que estava naquela caixinha, era pecado. Era errado. E isso para mim, me libertar disso, foi muito, assim, difícil quebrar essas crenças limitantes para que eu pudesse entender que eu sou um ser livre para poder fazer. Sim. Você sabe que a gente estava até falando disso antes do programa, né? Eu tive também, passei por várias assim, religiões, e uma coisa que eu percebo, para mim, a minha grande dificuldade foi justamente essa. Como é que eu entendo esses dogmas e concilio isso com a mente que eu tenho?
da gente poder estudar tudo, falar de tudo e tudo bem. Hoje eu percebo, e é engraçado como eu falo, às vezes as pessoas não estudam, Camila, principalmente no meio religioso. As pessoas defendem. E defesa é um negócio que te tira o pensar. Porque assim, eu não tenho que defender, eu tenho que analisar, pensar, refletir e continuar refletindo sobre aquilo. Por isso que eu acho que a beleza do cristianismo é que ele é atemporal. Sim. Mas, por exemplo, Jesus, que o pessoal gosta, porque Jesus vivia no meio dos loucos. Era a mulher adulta, era o cara muito louco. Ele era vida louca. Ele não ficava na caixinha. Nunca foi num prostíbulo chamar a atenção de ninguém, nem no boteco, falar, vocês têm que voltar. Aonde que ele brigava? Nos templos. Ele brigava com os religiosos. Verdade. O único lugar que ele perdia a mão, ele falava... Ó, então, assim, e é o lugar que as pessoas acham que se colocam num patamar... Porque não... E essa questão da mediunidade é uma coisa, assim, interessante, porque eu achava que ser médium, engraçado, naquela época, era incorporar. Era isso, assim. E eu converso com as pessoas hoje, os meus alunos da escola. O pessoal acha. E eles falam muito isso. Falaram que eu sou médium, mas Deus... Sabe assim, eu não quero. Deus me livre de assim, incorporar. gente, é muito claro. Falar com o espírito. É interessante, né? Isso que você falou, Eu falava isso também. Que a mediunidade, todos nós somos médiums, porque todos nós temos a capacidade. A única diferença é o permitir, se permitir sentir. E se vai ser mais ostensivo ou menos, enfim... Cada pessoa que vem para a Terra, ela tem um quanto de energia para realizar sua missão. Perfeito. E tem pessoas que têm uma mediunidade maior, mas a mediunidade, gente, ela não está ligada somente à incorporação. Tem mediunidade, né, sensitiva, de clarevidência, tem de cura, tem muitos igual passava o óleo na mão ungido e ungia as pessoas. Então, existem vários outros tipos de mediunidade, então existe uma crença. E aí você falou que é uma coisa interessante, como eu identificar essa crença e como eu transcender de acordo com a minha consciência. O professor Hélio Couto, ele falava uma coisa muito interessante. Como que eu sei, né, que a minha crença, hoje eu estou numa crença e que isso não está sendo legal? Que isso está mais me limitando do que me dando expansão. É só você olhar para a sua vida. Sua vida tá boa, tá tranquila, tá equilibrada. Então, as suas crenças, elas estão jóia, tá fazendo sentido para você. Porque a sua crença tem que fazer sentido. Se você tá com uma vida toda difícil, com muitos problemas, né, com muitas doenças, então as suas crenças, elas estão erradas. Você precisa reavaliar. Porque o nosso meio, desde quando a gente cresce, na escola... sociedade, os nossos pais, a nossa ancestralidade, tudo isso vai jogando um monte de crença pra gente. Você pode fazer, não pode. E às vezes a gente vai crescendo e a gente não questiona essas crenças. Então, o problema é questionar, igual você comentou. As pessoas tendem a acreditar naquela história, tendem a colocar aquilo como verdade. E aí que vem a chave consciencial, que é o nosso sentir, que é o nosso coração. Faz sentido isso? E às vezes eu escutava coisas e no meu caminho de expansão, na minha jornada de expansão, e aí a pessoa falava, num primeiro momento eu falava, nossa, que esse cara tá falando, é uma loucura. Aí depois eu estudava ali mais um pouco mais e falava, não é tão loucura assim. E aí, gente, hoje nós temos muita informação. Hoje nós estamos numa era onde você recebe tanta informação, você acorda num dia, você abre o seu celular, você recebe em um dia... o tanto de informação que uma pessoa no século passado recebia numa vida. Já tem estudos comprovando isso. Então, o que a gente precisa aprender a selecionar aquilo que a gente está vendo. Mas para isso, Camila, você usou uma palavra-chave. A gente precisa ter o direito de questionar. O problema é que hoje você não pode mais questionar. Isso. Tem algumas pautas que no mundo que, assim, ou você é a favor ou você é contra. Você não pode questionar. Não existe mais aquilo de, por exemplo, você trazer um ponto de vista e eu trago o meu, e a gente fala, mas é que eu não concordo. Aí você fala, não, mas é que eu penso isso por conta disso. Aí a gente conversa e provavelmente o normal é que a gente saia com meio termo e tanto eu quanto você, a gente reveja. E isso é que cresce. Hoje você não pode fazer isso. Isso. Se fizer isso é a morte, não é? Com certeza. Nossa. É 880. Você não consegue andar mais no meio termo. Ou você se... Mas isso é a dualidade. Mas é o extremo que a gente estava falando antes. Né? Essa dualidade que é colocada, né, aqui no planeta Terra é exatamente para que a gente possa ter o livre-arbítrio de escolha.
Só que parece que o tempo todo você precisa andar ou num caminho ou no outro. E, na verdade, eu sempre falo, com a quantidade de informação que a gente tem, tanto da espiritualidade, no mundo, aonde tem que ser o nosso centro, o nosso coração, o nosso sentir. Porque, entende, como que eu vou filtrar essa informação e se faz sentido ou não? Eu jogo pro meu coração. Porque se eu for, tudo que forem falar, eu for acreditar como verdade, eu vou ficar perdido. E acontece muito isso quando a gente fala numa espiritualidade universalista, né? Uma espiritualidade universalista que engloba tudo. Não é você acreditar em todas as coisas. Sim, perfeito. Não faz sentido. Às vezes a pessoa fala, mas eu tô perdida, é tanta informação. E a pessoa não sabe nem mais o que acreditar. Então, quando você olha para dentro, quando você toma para si o que faz sentido pro seu coração, usa o chakra cardíaco, sentir, você consegue saber o caminho. E aí entra sobre o olhar para dentro. Quando a gente está falando de mediunidade, a mediunidade, ela vai abrindo, quando você vai nesse caminho, vai se abrindo e vai se permitindo, você vai abrindo um leque de possibilidades para você trabalhar com essas hierarquias. Eu chamo de hierarquias espirituais, consciências, né? Que estão aqui para realizar um trabalho, para auxiliar quem está aqui na Terra, para poder ter uma evolução, a cura, até mesmo um grau de consciência, porque você estava falando, acho que é um pouquinho antes da gente começar, falando um pouco sobre a questão da cura. As pessoas, elas querem a cura, mas as pessoas, elas não querem modificar as suas atitudes, modificar os seus comportamentos. Exatamente, Perfeito. você falou tudo. Entende? Então, às vezes, a consciência... E a terapia holística me trouxe muito essa jornada, que foi bem interessante, porque eu conseguia ver passo a passo. Eu falava, olha aqui que legal. Eu estava com desequilíbrio por tantos por cento aqui. Olha como esse mês eu melhorei. Nossa, essa energia, por que está aparecendo isso daqui? Deixa eu olhar para dentro. Então, esse mergulhar para dentro é necessário. Esse mergulhar para dentro, esse olhar para dentro, para você modificar, não tem cura se não houver transformação. Não tem cura. Você até pode ir lá auxiliar uma pessoa que vem te ajudar, mas não existe essa questão de você só ajudar, curar, e a pessoa vai lá e continua. Jesus falava, curava e falava, não, peques mais. É verdade. Não, peques mais. E detalhe, Te salvo, mas não pegue. eu não lembro de Jesus montar drive-thru. Você vai toda vez. O mesmo problema, não, exatamente. Exatamente. Agora, como é que você fez, Camila? Por exemplo, assim, não sei se você teve que passar por isso, principalmente no meio acadêmico, para casar a ciência com esse lado mais holístico, né? Porque para mim, assim, eu sempre brinco que ciência e fé, elas estão juntas, elas só estão em grupos de WhatsApp separados, mas elas estão junto no mesmo bojo. Sim. Como é que você fez para conciliar isso? Na verdade, quando eu estava já... Ou melhor, o pessoal te chamava de louca, falava assim, onde você está indo, menina? Na verdade, os meus alunos adoravam. Porque tem algumas partes da administração de empresas, RH, recrutamento de pessoas, tinha até na grade, tinha algumas aulas que permitia a gente sair um pouco da caixinha. E assim, dos padrões. Ensinou eles o RH a fazer mediúnico. Mas pera um pouquinho, nós vamos puxar sua capivara espiritual, a minha outra encarnação não foi legal. Deixa eu ver aqui fora se ele tá isso, bem ou vamos não. descartar isso. E aí, eu começava a falar sobre aquilo e os alunos ficavam assim, de boca aberta. E queriam saber mais. E aí, mas você não me atende? Eu falei, não, eu não atendo, não, eu só esse conhecimento é meu. E aí, todo mundo queria atendimento. Ah, mas eu sei. Os alunos... Isso aí é bom, viu? Professor, você não quer dar dinheiro. eles falavam assim, por que você não dá um curso disso? Por que você não fala mais disso? Então, os alunos começaram a me instigar. E eu falava, mas será que isso tem a ver? Só que da minha jornada do autoconhecimento e através do desenvolvimento que eu fui tendo com o passar do tempo, com o contato com a espiritualidade, permitir sentir, eu também tive experiências espirituais, conexão com os mentores. E aí, eles falaram para mim, olha, a sua jornada não é que você está errada dando aula na universidade. Faz parte da sua missão de vida. Porém, a gente vai ter que entortar o eixo um pouquinho para lá, sair um pouco dessa parte acadêmica e ir para o campo da espiritualidade. E naquela época eu falei, gente, não é possível isso. Como assim eu vou ter... Porque eu não tinha em nenhum momento todos os meus estudos e tudo que eu tinha me aprofundado, eu tinha algum interesse em... E ele falou, pois é, agora a sua missão começa. Nossa. Aí eu Que responsa. falei...
Então, e isso, gente, e aí entra o que a gente estava conversando, um pouquinho antes do podcast iniciar, sobre a responsabilidade. Eu falava, meu Deus, é uma responsabilidade muito grande você falar sobre a espiritualidade. É porque existe uma responsabilidade, existe, sabe, existe toda uma questão sobre vidas. Está falando sobre vidas, né? E você entra num campo que é um campo minado hoje, porque aqui exatamente aquilo que você falou. Você tem tanta gente falando abobrinha na rede social e tudo de tudo, que você se joga no meio e aí você tem que ver como é que eu vou fazer as pessoas entenderem que eu tô fazendo isso com seriedade e não de forma leviana, né? E, na verdade, o caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, quando você vai ensinar isso, ele não é muito simples, porque hoje o que explode na mídia é pessoas que fazem, sabe, coisas bombásticas. Quando você faz um trabalho sério, espiritual, contundente, com cautela, responsabilidade. a jornada é um pouquinho diferente. Né? Então, mas eu prefiro ser diferente, ir com calma, do que você... Agora, quando eu vi que você estudou um monte de coisa, né? Mesa radiônica. Eu ia falar Você foi tarô. Eu fui pra tudo. Você abre Eu fui carta pra também. tudo. Você também abre carta? Sim. Adoro. Olha lá. Você trouxe... Adoro abrir carta. Não sei se eu trouxe, preciso ver ali. Eu trouxe um monte de coisa. Agora, abrir carta. Depois que você foi pra esse lado, uma pergunta agora. Os amigos da igreja pararam de te visitar em casa? Na verdade... Ou eles entravam meio assim, Não, uma ruda no vai saber. Na verdade, esse campo, esse núcleo, conforme você vai saindo, o pessoal fica, não, eu vou ser seu amigo, a gente vai estar ali. Mas, na verdade, não. Acaba... a própria nossa energia, vamos pensar assim, tudo é energia e vibração. Conforme você vai expandindo, o seu campo energético vai atraindo pessoas que ressonam na mesma frequência. Então, não é que aquelas pessoas não fazem mais sentido, mas o próprio universo, a própria espiritualidade, jeito de afastar, né? não fica mesmo os grupos. Que é o que vão me se preocupa aproximando muito. novas pessoas. Porque a gente se dá bem, eu tô achando que eu tô ficando louco. Tá ficando toda a mesma frequência. Eu tô me preocupando já. E você sabe que a loucura é a frequência mais forte, né? Então, a pessoa sempre fica melhor. Pior. E seu marido topando tudo isso o tempo todo? Ele sempre foi muito aberto, na verdade. Ele sempre me apoiou muito. Ele já conhecia, já falou, se eu prender ela, eu sei que não vai dar certo. Então, ele acabou acompanhando, né, esse meu processo. Começou a se interessar também, porque é uma coisa importante que a gente pode falar aqui. Quando você está nesse caminho, muitas pessoas vão estranhar, porque você muda totalmente a forma com que você fala, que você se posiciona, a forma com que você vibra. E nessa jornada que você vai tendo essas mudanças, o exemplo, as pessoas falam, nossa, Camila, você está mudada. O que você está fazendo? O que você está estudando? O que você está falando? Então, assim, eu acho que a melhor forma de você transformar é através do exemplo. Então, foi engraçado que foi, através da minha transformação, foi vindo a minha mãe começou a se interessar pelas terapias holísticas, hoje ela é terapeuta também. Meu marido começou a se interessar. As pessoas da família começaram a ficar um pouco mais aberto para esses assuntos, os quais eram velados, não se falava na mesa. Hoje já se fala, então acho que... Isso foi logo em seguida do seu curso de hipnose ou... Não. Estralou ali, já convenceu. Na verdade, não. Então, assim, o exemplo, ele foi... através do exemplo, as pessoas foram se transformando, foram querendo saber um pouco mais, foram querendo, sabe assim? Então, foi bem interessante essa jornada, porque além de todo o processo de cura que eu tive, dessas psicossomatizações do meu corpo, né? O meu ovário tinha também uma outra cura que é muito interessante, eu tinha ovário policístico, com cisto, com mioma, porque eu tive perdas gestacionais, né? E através de um reiki, porque eu falo que eu fui... E eu fui me interessando pelas coisas, porque eu fui me curando. Eu falei, o que é isso daí, né? Uma pessoa foi fazer reiki em mim, e aí ela foi passando, porque a reiki, ela não toca na gente, nada, vai passando. Eu sou reikiana. Então, e foi maravilhoso, porque... também, né? Então. E ela foi fazendo o reiki, e quando chegou nessa parte do chakra sexual, que fica ali o útero, eu senti um quente, e alguma coisa falou na minha cabeça, perdoa o seu útero. Eu falei, gente, né? Naquela época eu ainda estava me desenvolvendo. Aí, depois, quando terminou, ela falou, tudo bem? Eu falei, olha, vou falar uma coisa meio doida. A pessoa, você colocou a mão assim embaixo, aqui, perto da parte sexual,
eu escutei uma voz, perdoa o seu útero. Aí ela falou, mas o que aconteceu? Aí eu expliquei para ela que eu tive perdas gestacionais. Aí eu fui entender que eu jogava... Isso inconscientemente, tá? Mas a tristeza era direcionada ali para o chakra sexual. Eu ocupava, às vezes, os ovários ali, o útero, por não ter segurado os bebês, sabe assim? E aí eu fui fazendo a liberação do perdão. É tão legal isso. Passou um ano, eu fui fazer os exames, não tinha mais nada. Até o ginecologista falou, nossa, tem certeza que isso aqui era seu? Não tinha mais nada. Ele falou, tá mais limpo que com a mocinha de 15 anos. Eu falei, nossa, que beleza. E foi assim. Aí eu falei, reiki? Então o que é reiki? O que é isso? Eu vou estudar. Então, assim, foi interessante que eu fui estudando de acordo com essas coisas. É o que acontece comigo também. Não, e no HC, a gente já até falou disso aqui, em várias universidades, tem milhares de estudos científicos mostrando o valor e o ganho da imposição das mãos. E aí vai várias técnicas, né? É importante até dizer que o reiki ele é uma energia universal. Ela não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com dogma nenhum. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu falo, vou fazer um reiki em você. Ela fala, não acredito nessas coisas. Eu falo assim, não adianta, você pode acreditar ou não, vai funcionar. Porque é a energia do universal. Agora me fala uma coisa, que é uma dúvida mesmo. Sim. Mas você tem que ser sincera com o público. Por que toda pessoa, a grande maioria, eu sei que não é o seu caso, por isso que eu estou te perguntando para você, que joga cartas, a pessoa sempre fala que tudo vai dar certo. Mas vai, né? Eu nunca jogo a carta e falo assim, deixa eu te falar, esta vida você está lascado. Não, mas vai dar certo. Não aparece lá e fala assim, olha, você... Imagina, a pessoa vai lá, pagou a sessão. Aí a pessoa fala assim, olha, eu tenho que te avisar. Mas eu vou te falar, mais ou menos, viu? Vou te falar, que não sei onde você tá indo, porque onde eu vou, fala real. Fala na lata lá, se eu passar. Fala, vai ter que fazer isso, você tá lascado, vai passar por isso. Aí depois fica melhor. Com as 3 vidas. Das 5 vidas depois. Tem 2 aspectos, né? Quando eu conheci os oráculos, eu sempre questionava, né, essa questão da previsão. E quando eu fui buscar os oráculos, o tarô foi o primeiro que eu tive contato. Dentro dessa minha jornada, eu conheci algumas ordens iniciáticas. Eu sou da Rosa Cruz, já tenho 5 anos já que eu sou da Ordem Rosa Cruz, que é uma ordem filosófica, que a gente aprende ali o que eu falo para os meus alunos que é o mais importante, aprender a controlar a sua mente. Nossa, isso é o mais difícil, né? Nossa. Eu estou lendo um livro que chama A Alma Indomável. Eu. A Alma Indomável pra mim, foi perfeito. Isso a gente e o público todo já notou. A controlar a sua mente. Então, os oráculos eu aprendi muito olhando dentro das ordens iniciáticas. Então, eu sou uma professora, quando eu tenho curso de oráculo, tenho curso de tarô, curso de baralho cigano, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente, porque a forma que eu aprendi a olhar os oráculos é uma forma, assim, muito respeitosa, primeiramente. E segundo, sagrada. Então, e é muito difícil hoje, quando eu vejo muitos oraculistas trabalhando. E primeiro, assim, que eu sempre falo nos meus cursos, o futuro não existe. É mesmo. É porque a gente acaba entrando numa seara, né, eu respeito os cartomantes que fazem as previsões. Eu acredito que se você tiver a clarevidência, porque às vezes não é só o oráculo, a pessoa tem vários dons mediúnicos que traz aquela condição para fazer aquela leitura. Então, isso é um ponto. Então, a pessoa tem clarevidência, tem outros dons que conseguem ali trabalhar. Às vezes, ela tem alguma hierarquia espiritual também que auxilia na leitura. Então, ela pode trazer algo de diferente. Mas os oráculos, de uma forma mais nua e crua, vamos dizer assim, apenas o oráculo, ele vai trazer luz para a sua consciência, luz e sombra, a dualidade, e ali você vai trazer algo que a sua energia, não é que está prevendo o futuro, ele vai trazer para você ali o que você precisa na condição do aqui e do agora. Se hoje você continuar com esta consciência, com essas atitudes e com este comportamento, esse vai ser o caminho. Só que a partir daquela previsão, que as pessoas chamam de previsão, que eu não gosto dessa palavra,
A partir dali, se você mudar, se você tiver um salto de consciência, se você falar, não, eu não quero ser mais isso, mudou. Já Pensou, mudou todo o pensou, futuro. mudou, é quântico. Mudou todo o futuro. Então, assim, e eu sei que eu arrumo briga com um monte de gente que ensina, eu respeito todas as Mas você linhas. tá falando uma coisa. Eu tenho uma grande amiga, Ana, beijo, Ana, que ela faz mapa astral de vários tipos, até o mapa astral kármico, e ela fala exatamente o que você fala. Ela fala assim, mapa não é para prever futuro. Mapa para te mostrar as condições que você tem no seu entorno, e é o que você tá falando. Se você faz as mesmas escolhas, os mesmos pensamentos, a mesma sintonia, a vida não muda, E né? assim, E é o livre-arbítrio, né? exato, Uma total. hora você pode escolher pro caminho A, pelo B, você E nunca assim, sabe. hoje você pergunta, Camila, você joga, né? Você joga? Eu não na meu catálogo de serviço, eu não coloco esse tipo No de... meu catálogo. Nos meus catálogos? É tarô, No meu catálogo. é búzios, No meu catálogo. é várias... Tem tudo. Tem de tudo aqui, ó. Mas o meu catálogo de serviço, eu no começo, que eu tava aprendendo, nossa, aquilo era uma emoção, eu colocava. Só que as pessoas, elas não querem perguntar assim, o que eu tô precisando para melhorar? O que eu poderia fazer para melhorar o meu casamento? O que eu poderia fazer? Eu tô com uma dificuldade financeira. Quais são os passos? O que é espiritualidade? Você pode ver para mim se meu marido tá me traindo? Você pode ver para mim se eu tô grávida? Então, assim, isso me chateia. E nessa minha jornada, eu falava, gente, mas não é isso. E eu não vou me colocar a responder esse tipo de coisa, porque é o nível de consciência que a pessoa tem. Ela precisa ainda Mas compreender. isso você, desde sempre você tinha essa visão? Ou você foi moldando Adquirindo. isso depois de ter investigado o seu marido? Peguei, né? Eu falo pra ele, cuidado com o que você faz, porque eu vejo aqui. Aqui eu vejo. Eu vou pegar. Em alguma delas eu te Vai pego. aparecer. Em alguma delas eu te pego. Então, assim, dentro desse sentido, então eu sou muito assim, chata e criteriosa para que a gente abra um oráculo, porque aquilo é sagrado. Os arcanos são níveis de consciência que todo ser humano ali, na sua vida, vai passar. Então, não serve para a gente ficar vendo coisas, sabe, muito cotidianas. Para coisas cotidianas, dá para a gente ver na radiestesia, no pêndulo, para a gente ver o que precisa mudar. Então, a parte oracular, eu tenho um pouquinho mais de consciência na hora que eu vou fazer o jogo. E trabalho muito mais na parte de trazer consciência mesmo para as áreas da vida, para trazer esse aconselhamento espiritual. Uso mais para aconselhamento espiritual hoje do que em si para fazer jogos ali. Às vezes a pessoa fala, Camila, vê para mim, por que eu não tô ganhando dinheiro? Aí, às vezes, eu uso a radiestesia, vejo, às vezes, A uma outra radiestesia, forma. o que seria ela? Como que ela age? Isso, a radiestesia que eu falo que eu amo de paixão, que foi a minha primeira ferramenta, a gente usa o pêndulo. Tá. O pêndulo é um instrumento de captação de energia. Então, tem pêndulo de madeira, tem pêndulo de orgonite, tem pêndulo de cristal. Tem um pêndulo aí? Tem, pra você ele ver? vai- Eba, vamos ver. E esse pêndulo, ele é capaz de captar as energias. Então, não só energias da pessoa, mas como também energias do ambiente. Então, você consegue fazer a captação energética Perfeito. de coisas. E você pergunta, né, pro pêndulo, né? Isso. Muitas Gente, coisas. qualquer pessoa pode utilizar o pêndulo. O pêndulo, na verdade, gente, é você. Você é o oráculo. Você não precisa de carta, você não precisa de pêndulo, você não precisa de nada. Lembra que eu falei pra vocês? Consciência. Tudo é mental. Só que eu preciso de um instrumento para acreditar, para mim acreditar em mim mesma. O material. Eu Se preciso ter autovalidar, alguma né? coisa. O ser humano Gente, já precisa do aconteceu, isso é muito importante, já aconteceu comigo, numa sessão que eu tô falando com um consulente, eu começar a falar. Falar. E aí depois ela Chegou fala o assim pra pêndulo, mim. É melhor ela pegar. Acho que ela pega. Aqui, obrigada. Aqui, eu trouxe um pêndulo aqui. Esse aqui é do Quase passou na arcanjo. frente da câmera. Esse aqui é o pêndulo do Arcanjo Miguel, um pêndulo de orgonite. Que lindo. Ele tem a espada do Arcanjo Miguel, tem cianita azul e tem cobre também. Mas tem vários tipos de pêndulo, né? E ele faz a captação das energias. Eu tava falando pra vocês. Mostra aqui na câmera, se puder, que daí ele dá o close. Esse aqui é o pêndulo, que ele vai fazer a captação das energias dos lugares, das coisas. Tá conseguindo pegar? Acho que Pegou. deu ali, tô vendo, Deu. né? Joia.
E esse é um instrumento, né, que pode auxiliar você a ter clareza. Porque como ele faz a captação energética, aí a gente usa o quê? Um testemunho. Testemunho vai o seu nome, data de nascimento e endereço. O que é isso, Camila? Assinatura vibracional. Através da sua assinatura vibracional, eu consigo captar, através do pêndulo, aquelas emoções sutis que estão vibrando no teu campo. Seja no campo mental, seja no campo emocional, seja no corpo físico ou no espiritual. Então, ele faz uma leitura das energias, Entendi. daquilo que está acontecendo. Então, eu gosto... Isso você faz um preparo antes ou você pode, Gente, sempre que você precisa, você usa? É a coisa mais simples, gente. Eu quero ver você fazer então pra ela. Esse negócio vai girar assim, ó. Blum, blum, blum. A coisa Ela mais... vai mesmo. Vai mesmo. girar, Deus né? me livre. Lembra que eu Melhor falei, não. gente, que o importante é a nossa mente. É. Tudo está dentro de nós. Todas as capacidades, tudo está dentro de nós, da nossa mente. O único problema é que a gente não acredita na gente mesmo. Eu, por exemplo, quando eu conheci a apometria, que é uma outra técnica, o pêndulo sou eu. É o meu corpo, é a minha mão. Eu pego os chakras, consigo entender. A minha mão movimenta onde tem algum desequilíbrio, dá para sentir. Porque eu sou o pêndulo. Exato. A carta que eu estava falando para vocês, já chegou a sessão de oracular que eu senti, eu sinto e começo a falar. Falar. Aí a pessoa, depois que eu terminei de falar, ela falou, agora vamos abrir o oráculo. Na hora que eu abro o oráculo, Dá tudo eu que você acabei de falar aquilo que acabou de sair. E a ordem é perfeita. E eu fico... E a gente que trabalha com isso, por mais que a gente acredite e tudo, você fica... Meu Deus, o oráculo como seria- pode? Eu já falei, então, o oráculo sou É igual eu. quando acontece a carta lá no é só centro. pra você acessar. O oráculo. É isso. Qual a diferença do oráculo pro tarô, por exemplo? Ambos usam as cartas? Como é que O é oráculo é tudo. A gente fala do oráculo, é tarô, cartas. Oráculo é o isso. conjunto. O oráculo é aquilo que vai te trazer a informação. Legal. Aquilo que é o sagrado, é aquilo que vai te trazer a consciência. Então, a gente chama de oráculo. Aquilo que fala com você, que fala com a entendi. tua alma. É. Né? Então, só para vocês entenderem que... Só que existe pessoas que estão numa caminhada. Se lá no começo da minha jornada você falasse assim para mim, pensou, criou, você tá doido? Vou internar isso daqui. Eu não acreditaria. Eu preciso do pêndulo, eu preciso do oráculo, eu preciso entender. E aí depois, lembra que tudo é consciência? Você vai se desprendendo das ferramentas. E aí foi uma parte da espiritualidade que a própria mentor falou, tá na hora de você ir para terapias mais sutis. Aí eu... que era o quê? Me desprender. Não que eu não faça mais, Vai ao contrário. se desprender do material. Mas eu acho que é que, na verdade, eu acho que o ser humano precisa dos catalisadores, né, Camila? Por exemplo, é que nem no meio espírita água fluidificada. Eu lembro de uma vez uma senhora virou e falou assim: eu trouxe a garrafinha semana passada, num outro centro que eu frequentava, só que eu nem tomei. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu deixei para fluidificar, a gente punha numa mesa para fluidificar. Ela falou assim: porque eu não abri a tampinha. Eu falei, mas então você acredita que a espiritualidade consegue botar ali um fluido que você precisa, mas ela não consegue passar pela tampinha? E aí, assim, mas porque ela precisava mentalizar. Na verdade, não precisa de nada disso. Você mesmo pode fluidificar a água se você quiser. Se eu tô aqui, eu posso mentalizar um raio azul, um raio da cor aqui. Exato. Acabou. Tomar minha água e tá tudo regenerar lindo. todas as células Não, do meu eu corpo. brinco que depois que eu conheci o rei, que é chocurei pra tudo que é lado. Eu vou beber água, é chocurei. Na comida, no banheiro, na testa do meu filho, eu também faço. Eu blindo meu filho. Eu Ele também vai pra faço. escola. Filho, vem aqui, pá! Não, e o Ele pessoal... também embarca nessa? Marca? Minha querida, o meu filho, eu falo que são as almas da nova era, né? Ah, os sim. índicos, os diamantes, os Sim. cristais. Quantos anos ele tem? O Matheus tem 10. Tem 10, grande. Então, o meu filho, ele pega o pêndulo, ele pendula o que ele quiser. Os tarôs, ele já decorou praticamente todos Você os tá arcanos. brincando. Cristais, ele vai na loja de cristais comigo, ele chora, porque ele quer as pedras mais caras, gente, os cristais mais caros. Mãe, que lindo, eu quero levar. Chora quando eu não levo. Ai, mãe, eu queria. Eu falei, filha, essa aí só no aniversário, cara. E ele adora. Que legal. E a mediunidade dele também é bem Você sabe aberta. que o Luca, ele já faz o chocurei, né? Eu ensinei ele. Mas você toda pode hora eu ensinar. mesmo. E aí, ele, direto, às vezes eu tô, ele fica assim.
Na mão na cabeça. O que foi? Ele só não chocurei. E é interessante que essa geração nova que tá vindo, que faz parte dessa galera nova que tá vindo na nova transição planetária, você não precisa convencer eles que Deus existe. Não. Você não precisa. Verdade. Você não precisa fazer esforço, ele já sabe. É quando você vai falar, filho, não maltrata os animais. Pra ele não faz sentido, nem Nossa. faça frase, porque se Nem você fale. pisar numa formiga na frente dele, ele chora, é uma dor, ele Olha, sente a dor. Ele tava em casa essa semana passada, a gente pegou uma cachorrinha e ela tá naquela fase que come tudo, não sei o quê. E meu marido pegou ela assim, deu um chacoalhão. Esse menino veio correndo chorar pra mim. Falou, mãe, eu queria que tirasse meus olhos e meus ouvidos. Eles são assim. Ele falou? Nossa. Eles falam, eles são bem assim. Eu não ouvi É, a minha cachorra sofrer. é. Cara, eu tô até emocionada. É, porque, lindo. cara, quando ele chegou, eu até chorei. Porque eu falei, meu Deus, como que pode uma coisa dessa? São almas diferentes, eles são totalmente conectados com Gaia, com a Terra, com o respeito pelo ser humano e o respeito pelos animais, pela Terra em si. E você não precisa ensinar. Ele já vem, já é vem. aquela palavra que você usa muito, né, nas suas redes, é consciência. Eu acho que eles têm uma consciência do todo. Expandida A já. gente não tinha, pelo menos eu Não. posso falar, a gente era criado muito mais dentro de um segmento. Isso. É do todo. Eu brinco até que eu falo assim que, no final das contas, a alma quer evoluir, o ego quer ter razão e o cartão quer ter limite. É isso? É isso. Mais ou menos Ai, isso. Jesus. Mas Mas é interessante porque essas almas que estão chegando no planeta Terra, elas já são almas já mais leves, sabe? E tanto que nesse mundo corporativo foi muito engraçado que na época a gente contratava os estagiários, né? E nessa empresa que eu trabalho, tinha muitos os antigões, que a gente fala, aquele senhorzão que trabalhava toda na empresa há 50 anos, já aposentei, tô aqui trabalhando. E aí você chamava essa geração mais nova e os caras ficavam 2, 3 dias embora, não fazia sentido ir embora, não fazia sentido ir embora. E as pessoas falam, mas esse jovem não quer nada com nada. Mas não é que essa geração que tá vindo é uma geração que eles pensam diferentes, eles falam, poxa vida, eu tenho que viver. Não só Eu tenho que né? trabalhar. Só que aquela geração... E a outra geração, não, trabalho. Então, eles têm uma consciência Isso é diferente. Então, assim, esses jovens, essas crianças que estão nascendo nessa nova era, elas têm uma consciência diferente porque o planeta precisa evoluir. Não dá mais pra gente, sabe, ter essa E consciência. quando a gente olha pelo olhar da sociologia, por exemplo, a gente vai ver que a humanidade é um pouco disso. Ela é como se fosse uma balança. A hora que ela vem muito para um lado, aí depois você precisa muito do outro. É. Então, assim, os excessos. Talvez, antigamente, aquela coisa do só trabalho, tem que comprar casa, comprar isso, comprar aquilo. Aí depois também uma geração que eu acho que é Que também não intermediária, queria nada. que também literalmente achava que a vida era só prazeres e muito pouca responsabilidade. E agora vem a geração dos nossos filhos, Sim. que esses sim eu acho que já tem esse lado mais espiritualizado que você falou, sabe equilibrar, que entende que eu preciso estudar, eu tenho conta para pagar, não é assim, não vai cair do céu, mas eu também tenho que ter alegria, eu tenho que ter tempo para as pessoas, é tudo isso, né? Porque senão também, é o que eu falo, a gente vive hoje, Camila, uma coisa até que eu queria te perguntar um pouco, lógico, sem entrar no mérito desse ou daquele Sim, atendimento, sim, mas sim. do que as pessoas procuram. Eu vejo que hoje existe um certo vazio existencial no mundo. As pessoas estão perdidas, porque venderam uma ideia que muitas pessoas abraçaram, no sentido de que, olha, se você tiver esse cachorro, esse apartamento, esse carro, essa viagem, isso, aquilo, você vai ser feliz, e as pessoas mergulharam nisso e não foram. Depois, uma questão que tudo também virou muito gourmetizado, então já não é mais um café entre amigos, é na cafeteria, não sei da conta, que o café vem que não sei aonde, entendeu? E aí ela põe eu brinco que a pessoa vai lá, põe um guarda-chuvinha no café e te cobra 3 vezes o preço do café normal, né? Mas Isso tudo é bem. verdade. E aí gourmetiza, então festa de Então, criança valor, não é mais que nem era antes. Festa de criança da minha Nossa, é um época... casamento! Não, e aqueles É um brigadeiros casamento. pisados no chão, não era? As Ai, crianças que correndo, não. As crianças vão vestidas pra gala. Festa de criança, hoje a criança não pode suar. Porque ela tá toda arrumada e tal. Então, assim, eu acho que falta um pouco disso. Não sei se você percebe isso nos seus atendimentos, assim, que falta um pouco de direção. A pessoa chega sem direção. Na verdade, o materialismo, né, ou a busca pela materialidade é o chakra básico. Quando a gente busca o aterramento, busca o dinheiro, né? Tem essa energia vital para o trabalho.
Só que acontece, existe, a gente chama isso de matriz de controle. Existe por detrás, vamos falar a cortina por detrás, daquilo que eu faço, daquilo que eu sinto, dessa corrida pelo dinheiro, existe um jogo de manipulação que faz, igual você falou, que te obriga, acho que a palavra é essa, que te obriga a ir para este jogo, para ir para este lugar. E quando eu estou trabalhando muito, quando eu preciso conquistar, o Hélio Couto fala carro, casa, apartamento, a gente brinca, quem é aluno dele sabe, casa, carro, apartamento, casa, carro, apartamento. As pessoas só buscam isso, casa, carro, apartamento, né? Isso é um bordão que a gente sempre vê, casa, carro, apartamento. E quando a gente tem esse olhar, né, de muita materialidade, quando que sobra tempo para você desenvolver um trabalho espiritual? Quando sobra tempo para você fazer uma leitura edificante? Quando que sobra tempo para você ficar mais com a sua família, ter mais presença? Quando sobra tempo para você fazer algum trabalho social, ajudar o próximo? Então, o que acontece? Existe um desafio chamado tempo. Verdade. Então, essa corrida sobre esse materialismo faz com que as pessoas não tenham tempo. Então, elas acabam pegando o tempo delas, vão trabalhar mais, vão produzir mais. As empresas dizem assim, hoje a meta é 100... Isso que eu vivi isso. A meta desse ano é 100 milhões de savings, vocês vão ter que reduzir custo. Todo mundo bate, gente, a próxima agora vai para 10, a próxima vai para 15. Ah, vocês conseguiram? 20! Então, assim, e a gente só trabalhava, eu trabalhava tanto que eu falei para vocês do meu tendão. Dobrava a meta, era igual a Dilma. Dobra as metas, mas você não quando tem meta. a meta, dobra a meta. E assim, se você observar, a gente tem muito, e você vai seguindo esse padrão, e aí que acontece? O que acontece hoje? Muitas pessoas buscando casa, carro, apartamento. E muitas pessoas surtando. O que hoje eu falo que os terapeutas holísticos, meus alunos, sempre falo para eles, a gente é um hospital. Tem gente me ligando meia-noite, 1h da manhã, 3 da manhã. Não, gente, tá é normal isso. Você tá brincando. É normal. 3 da manhã? Surtos. E assim, por quê? Porque as pessoas, aí entra essa questão da mente. Então, o tempo que elas têm, elas trabalham, e o tempo de descanso, ela vai para o entretenimento. Mas que tipo de entretenimento? Qualquer coisa. Aí vai... televisão, tela... E o entretenimento que eu acho que não é, no sentido amplo da palavra, humanizado. Porque Isso. o entretenimento hoje virou assim, eu vou ver uma série. Tudo bem, distrai, é bacana, você tá lá. Mas aquilo lá, depois que você acabou... eu não tenho mais paciência, aquilo sabia, de ver fecha. nada. Então, mas sabe o que eu acho legal, por exemplo? Eu acho legal quando eu vou, por exemplo, ver uma série... Mas que, sei lá, tá a minha família reunida ali e eu vou comentar sobre ela. Pô, isso daqui é muito legal, isso daqui você também faz. Aí, pelo menos, você tá numa brincadeira e numa interação. Porque o entretenimento hoje virou isso. Aí as pessoas falam assim, não, mas nós vamos sair pra jantar. Aí sai pra jantar. Aí cada um com o celular, Isso. Ninguém conversou, você pagou uma... Você nem saboreou, porque você nem prestou atenção. Aquilo passou tão no Nem automático. prestou atenção no que você estava então fazendo. eu concordo com você. A qualidade baixou muito. Aí entra uma questão muito séria, que eu sempre falo isso nos cursos, nas aulas, para meus alunos, sempre entra a questão do momento de meditação. Parece uma coisa boba, mas a meditação, quando você silencia, eu não estou falando nem você ficar meditando, porque eu falo, gente, silêncio, você silenciar para se ouvir é a chave de muitas... Gente, eu falo porque eu passei, eu não estou dizendo assim, gente, eu li no livro, eu sou uma pessoa... Eu li um livro de 400 páginas, lá no livro falou isso. Eu vivi cada passo da minha história, cada passo na prática, e eu sei dizer para vocês, as crises de pânico que eu tinha, as crises de respiração, não sei se aquilo era tanta coisa que dava junto, que eu nem sabia se eu queria morrer, que eu não conseguia... A dor era tanta, eu não conseguia enxergar, eu não conseguia... Às vezes eu ligava pro meu sogro, tadinho do meu sogro, me resgatou tantas vezes dentro de casa, eu não conseguia enxergar, eu tinha uma criança pequena, e eu falava, sogro, eu ligava pra ele, que foi? Falei, me resgata aqui que eu não consigo enxergar. A dor era tanta, eu não conseguia ver, né? Não conseguia enxergar. Enxaquecas terríveis. E eu vivi cada passo. E quando eu aprendi a silenciar, e foi uma das coisas importantes que eu aprendi dentro da ordem, porque a ordem, ela trabalha muito essa questão do seu centro. Quem é você? Mas o que é você é olhar para dentro. Né? A gente tem uma frase, né? O Deus do meu coração, o Deus da minha compreensão. Porque, às vezes, cada um tem uma perspectiva diferente. E quando eu aprendi a silenciar,
virei o jogo. É. Porque a mente da gente, essa aceleração do trabalho, de meta, celular, um monte de informação, desculpa, lixo. Isso, Lixo. é fácil, não gasta maior tempo. Lixo, ali é muito lixo. E a nossa mente, ela tem um espaço. Até se você ficar consumindo aquilo, a sua mente, ela fica lotada de informação que não serve Pra nada. pra nada. É que, pra mulher é mais fácil isso, não é? Porque, por exemplo, assim, vamos pensar você e seu marido, quantos anos tempo vocês estão juntos? 23 anos. 23 anos. Quando ele estiver em silêncio, ele não vai mexer. Ele aproveita. Ele fala, minha esposa está em silêncio. Graças a Deus. Não é? Olha lá, ele está dando um ok. Quando você vê ele em silêncio, ele fala, eu vou dar uma meditada, eu aposto que você passa e fala assim, então, vamos mudar esse armário de lugar? Tá com tempo? Vem gravar o curso pra mim. Percebi que Vem você tá com instalar tempo. aqui uma prateleira que eu resolvi Arruma aqui. essa câmera aqui, que essa câmera não Vocês tá não com estão foco. vendo as lágrimas escorrendo lá no fundo. Vamos falar nisso. Fala dos seus cursos. Que cursos que você dá? Isso. Quem pode te procurar, por exemplo? Que público? Para quem que é os cursos? Enfim. Sim. O Instituto Luz e Consciência, ele nasceu nessa minha jornada toda que eu contei para vocês de cura, e foi quando a espiritualidade falou, é hora de você começar a ensinar isso que você está aprendendo. Você está aprendendo, você aprendeu muito, Agora pra você ensinar. você praticou, porque eu acabei usando todas as técnicas para a minha autocura, e agora você está apta para ensinar. Então, quando eu abri o Instituto, eu tinha este olhar de querer passar para as pessoas esse conhecimento, mas de uma forma acessível também, de custos acessíveis. O Instituto nasceu com a questão de custos acessíveis. Não que eu não tenha cursos que tenham um valor mais alto e tudo mais, mas eu queria fazer algo mais acessível, que todas as pessoas pudessem ter esse acesso. Então, o Instituto, ele funciona como se fosse um canal de assinatura. Eu falo que é o streaming da espiritualidade. Então, a pessoa paga uma mensalidade para entrar na escola e lá ela vai ter acesso. Tem curso de tarô, tem curso de Legal. baralho cigano, Vou fazer tarô. curso de radiestesia, né? Tem o curso dos 7 raios cósmicos, que são as energias Fique universais. E mereço, tem física quântica. Então, a pessoa lá entra na escola e esses cursos vão sendo liberados. Não é liberado todos de uma vez. Por quê? Porque eu, como professora, sei que todo mundo que abre a plataforma, todo mundo quer ver tudo ao mesmo tempo, fazer tudo de uma vez E não vê nada. absorve nada. Então, a gente vai soltando esses cursos e a pessoa ela vai aprendendo. Legal. Aí E a é gente tudo vai dando online, suporte, tudo na tudo plataforma. online, 100% online. E aí eu vou dando esse suporte para os alunos, tem o grupo VIP de alunos, as salas fechadas de aula, que a gente tem ali, Troca, tira tem a dúvidas, troca. trocas. Às vezes eu faço uma vez por mês, faço aula ao vivo para tirar a dúvida das pessoas. Então, o Instituto tem esse viés. O ano passado, conforme eu falei para vocês, que através das meditações, dos contatos com as hierarquias espirituais, eu canalizei, aí vamos falar das mesas radiônicas, né? Qual é a diferença? Você está falando do pêndulo, né? Na radiestesia, eu consigo harmonizar, eu falo assim, que a radiestesia ela é maravilhosa, por quê? Ela tem 3 viés. O primeiro, eu consigo fazer um diagnóstico todinho do que você está sentindo, pensando, o campo emocional, o campo espiritual, principalmente. Sim. Né? O que tem no campo espiritual da pessoa. Você tem obsessor, você tem miasmas, tem forma de pensamento, o que tem? Eu faço todo esse diagnóstico. Então, no primeiro momento, eu falo para os clientes, faz um raio-x daquilo que você está sentindo. Depois, ela vai harmonizar através das geometrias sagradas, que são formas geométricas, que traz... Pensa assim, toda a figura geométrica, toda a forma, ela emite uma informação no campo daquela pessoa. Algumas geometrias, informações de cura, algumas geometrias trazem ali desembaraçamentos, depende da geometria sagrada. O terapeuta, ele pode... Qual a diferença da radiestesia para a mesa radiônica? Qual? A radiestesia, você vai aprender todas as formas geométricas, todas as geometrias sagradas. E quando você vir para mim, por exemplo, eu vou te atender. Você fala, Camila, eu tô tão cansada, sabe? Eu tô com problema de saúde. Eu faço uma anamnese com você. Aí eu vou lá no meu arquivo, no meu HD. Qual a melhor geometria sagrada para tratar ela? Eu acho que para ela a alta vitalidade vai ser bom. Ela tá com energia baixa. O Antacarana é um gráfico de cura para ajudar ela a harmonizar os corpos sutis dela. Então, eu vou montar o meu tratamento. Legal.
Então, você monta Legal. o tratamento da pessoa de acordo com o seu portfólio de conhecimento através das geometrias. A mesa radiônica, ela é uma prancha e ela já tem, assim, selecionada, ela tem um sistema de trabalho, o qual o terapeuta não precisa falar, deixa eu escolher o que eu vou trabalhar. Ela já vem pronta com as geometrias sagradas, principais ali, que atende às necessidades do cliente. Ela não trabalha somente, interessante, a radiestesia, além da captação da energia, nós trabalhamos com os comandos, que são as ativações, o verbo, o poder do verbo. Tá, né? legal. Trabalhamos com os comandos. E esses comandos de ativação, com o campo daquela pessoa ali aberto, você faz aquele comando e ativa aquela geometria. E chega a ser uma apometria? Ou não? Não, então, só para a diferença da apometria é que o meu pulso eletromagnético é o estralo, ou a palma. Ah, você não vai fazer. Você não Na usa. radiestesia, o pulso eletromagnético é o meu pêndulo. Ah, tá, entendi. É que, na verdade, também na apometria, a gente tem que entender que o uso das mãos nasce, né, para você estimular aquilo psiquicamente. Porque sem intenção também, você pode ficar lá Isso, 10 horas E não vai ativar e nada. não tem... Entendi. Enfim. Tudo é consciência. Você vai voltar. E aí, volta Pra aqui, consciência. tudo é mente. mente. Tudo já está aqui dentro, basta verdade. você acessar. Então, o que a gente usa, o pulso, né, que é o comando, o pulso, o comando, e a intenção. Você vai voltar aqui ainda pra gente fazer um programa só de apometria. Só. Onde nós não fizemos ainda. E é muito legal. Camila, nós temos agora, neste momento do programa, todo o programa, a nossa loira do terceiro olho, ela traz uma mensagem cristã do dia que tem a ver com o programa. Então, o que você trouxe hoje? Hoje eu trago a questão 621 do Livro dos Espíritos, que fala: onde está escrito a lei de Deus? E aí vem a resposta: na consciência. Lindo. É bem o que a gente falou aqui, tudo que você trouxe. A gente adorou receber você, Camila. Foi muito, muito, muito genuíno tudo que você trouxe. Só que é muita coisa, não dá pra abordar no programa só. A gente nem entrou na parte ufológica, cósmica, que é a parte... ufologia. Pra gente falar da ufologia espiritual, dos extraterrestres. Olha, não, vai ter parte 2. Vai ter então parte 2. A gente estuda lá no centro. No curso mediúnico nosso a gente tem, porque eu acho também muito legal. É muito. Agora, pra gente não esquecer, fala pra esta câmera as suas redes sociais, YouTube, tudo, pro pessoal te encontrar, né? Sim, claro. Bom, as minhas redes sociais o Instagram, né, é Instituto, _ Luz e Consciência, tudo junto. E tem o meu site, www.portalluzeconsciência.com.br. Lá você vai conseguir acessar os cursos, fazer a inscrição para a escola, aqueles que sentirem, né, no coração e ressoar com esta mensagem, quiser aprender um pouco mais sobre essa questão da autocura e principalmente da autonomia energética. Eu faço o convite para todos vocês estarem comigo lá na escola. E você, quem quiser que você atenda, você também atende. Também faço os A pessoa fala assim, eu quero um atendimentos. atendimento como esse que você falou, ela consegue marcar, agendar com você? Sim, eu também faço os atendimentos. E aí, lá no meu Instagram, tem um link direto do meu WhatsApp. A pessoa pode me chamar lá e lá tem um catálogo do que eu faço, do serviço, o catálogo do serviço. O escopo, o catálogo, adorei, o menu. Eu queria só aproveitar e mostrar. Posso mostrar Claro, a mesa só para por mostrar? favor. Ah, eu tô vendo ali. Você estava escondendo o jogo? Essa aqui é as mesas radiônicas que eu falei para vocês. Essa aqui. Mostra ali pra câmera. Deixa eu mostrar aqui pra cá. Ela pode ser tanto em PVC, Legal. a minha é em tecido, tá? Mais fácil pro terapeuta levar e trazer aqui a mesa. Olha, aqui que tem legal. as geometrias sagradas, que eu falei pra vocês. Né? Aqui tem as ferramentas, aqui tem os arcanjos, 7 raios, os Que linda chakras. essa imagem. Isso, essa aqui é a minha mesa que eu trabalho, que foi canalizada para trabalhar toda a parte de harmonização. E lembrando, né? Como eu sou uma terapeuta multidimensional, eu trabalho não só com as hierarquias terrestres, mas com as hierarquias cósmicas. Então, essas mesas, elas também trabalham. Então, o terapeuta que quiser, né, operar, ele vai aprender não somente as hierarquias espirituais terrestres, os elementais da natureza, mas também vai compreender um pouco da nossa história cósmica. Quem são esses seres que vêm, se apresentam para nós, que auxiliam, às vezes, muitas vezes, em centros espíritas, Olha né? que são, legal. O que você poderia usar na mesa aqui para o público ver? Tem alguma coisa que você possa
fazer uma demonstração? Sabe, o problema da mesa é que eu, para poder fazer, precisaria de um tempo, porque eu preciso de um nome, um portal. Eu abro um portal de energia. Eu abriria um portal. Mas é até legal para saber, né? Tem todo um preparo. A gente abre, a gente tem o ancoramento. Toda vez que você vai fazer um trabalho espiritual, você ancora as suas hierarquias espirituais. Parece um jogo de tabuleiro. Para ter proteção, E aí você coloca aqui o testemunho, que é a pessoa que você vai trabalhar, e aí começa as aferições. Você consegue ver a porcentagem dos A desequilíbrios. pessoa vai te perguntando ou você que vai falando? Quando eu faço as mesas radiônicas, dificilmente a gente faz ali ao vivo na frente do cliente. Por quê? Porque tem todo um preparo espiritual de conexão, abertura de portal. Eu falo sempre para os meus alunos, né? Quando a gente começa a fazer as mesas, o que acontece? Estou fazendo na frente dela. Aí sai, por exemplo, aqui um miasma, um espírito obsessor, um sofredor familiar no campo. Aí ela vai querer... Não, mas calma aí. Ela vai querer ficar conversando comigo. Eu tô dentro de um portal de energia, eu tô num campo de harmonização, eu tô com uma egrégora trabalhando aqui com você na mesa, e a pessoa quer ficar perguntando. Entendi. Então, você acaba desfocando. Se o terapeuta não for... Sabe? Não fala, olha, agora não... Só vamos finalizar. Então, dá pra você pendular na frente Que é o princípio até do que a gente faz no centro, Sim. né? O assistido não fica na sessão mediúnica. Ele vai para uma máquina onde ele recebe o reiki, pra gente, os médios trabalharem, porque senão ele sai de lá querendo saber o que Não, que senão aquele ele sai espírito mais falou de mim. atordoado do que entrou. Ele não foca no que precisa. E o importante, mais interessante, que as mesas radiônicas do Instituto, tanto essa do feminino sagrado, essa trabalha a parte feminino sagrado, as mulheres... Porque eu tive todos esses problemas que eu falei do útero, dos miomas. você fez Então, eu pra trouxe mulher. essa energia de cura pra mesa. Ferramentas, legal. geometrias sagradas para ajudar as mulheres com mioma, com cisto, né, com endometriose. Então, quando você fala de que feminino interessante. sagrado, até legal para o público saber. O feminino sagrado, então, são técnicas direcionadas para as mulheres. Para as mulheres. Esse é o intuito. Isso, para as mulheres. A gente vai trabalhar ancestralidade, a gente vai fazer uma... Porque Já vou sair daqui com a minha agenda, já anote. Veja a sua agenda, eu quero já marcar. É sobrecarregar o Instituto. Todo programa é assim, vem alguém, eu já saio querendo marcar. E lembrando, o meu trabalho, ele tá ligado à parte multidimensional, que eu falei que a gente ainda precisa de mais conversas para vocês, para mim poder trazer essa parte. Mas aqui, quando eu vou trabalhar, por exemplo, a sua vida financeira, eu vou olhar tudo que está acontecendo aqui, mas eu também, a multidimensionalidade, vou olhar você em vidas passadas, vidas paralelas, vidas simultâneas. Que medo. Eu vou olhar para você os seus registros acásticos. Que medo. Aquilo que está vibrando na sua ancestralidade, porque às vezes a sua ancestralidade grande. tem um contrato, fez algum contrato, um acordo de escravidão. Contrato. E De escravidão. tem muito. tá Gente brincando. do céu. A ancestralidade. Entenda, não existe o presente, o passado, o futuro. Tudo está vibrando no aqui e no agora. Senhor. Então, às vezes, você olhar a pessoa de uma forma facetada te traz resposta, porque às vezes a pessoa já está fazendo psicólogo, já está se tratando, já está fazendo terapia e tem coisa que não está presa. Eu falo muito que, assim, no meu caso, eu falo assim, a psicanálise, ela consegue chegar até o ano zero desta vida. Mas dali para trás é só copometria e espiritualidade. Porque daí você acessa o restante, você o começa a acesso. encaixar. É isso. Então, as mesas do Instituto, ela tem essa finalidade, ela tem esse olhar mais profundo do ser. Então, ele não vai olhar só o que está acontecendo com você no aqui e no agora, mas eu vou olhar toda a sua ancestralidade, o que está reverberando da sua ancestralidade, que está no teu campo, que está te impedindo, neste momento, de avançar. De avançar, ou de tomar uma decisão. Porque às vezes você está honrando o ancestral e não sabe. No caso das mulheres, tem muitas mulheres que têm casos de submissão na família, várias gerações se submetendo, e a mulher não sabe porque aqui o agora, mesmo o marido apoiando, ela não consegue ir pra frente. No seu caso, E foram não várias dá. internações. Entende? Vidas vividas. Então, assim... Masmorras e masmorras. Então, assim, a mesa, ela tem esse sentido. Então, a mesa, ela é uma forma mais prática de você trabalhar com a radiestesia. Então, aqui já tem ferramentas já prontinhas, pacotinhos de ferramentas que você já consegue fazer sem precisar ficar puxando, vou usar tal coisa, vou usar tal coisa. Que legal. Agora, Camila, pra Muito gente legal. fechar o programa, chama Risos do Além. Como é que você, com toda esta bagagem, professora universitária, consegue ficar 2 horas gravando um curso que seu marido preparou o ambiente com o microfone desligado? Conta pra nós.
Eu fico abismado. Gente, eu sou um desastre com tecnologia. Graças a Deus, Deus colocou uma pessoa no meu caminho pra me organizar. Um porque santo. eu sou terrível, eu bato a mão. Igual eu falei pra você, eu também perco tudo, desligo o microfone, faço gravação. Então, assim, É que ela tem outras coisas pra se preocupar, né? E aí a gente fica se preocupando com essas coisas. Isso, eu tô preocupada com o conteúdo, eu tô preocupada com o conteúdo, a conexão com a espiritualidade, sendo um canal. Notebook foi 3. Notebook. Assim que não tem conserto. Mas também, sabe o que é isso? Energia. É a energia que ela usa. Muita energia. Eu fazendo reiki dentro do quarto, minha televisão pifou. Novinha. Novinha. Por isso que tem que trocar toda hora. É muito ectoplasma. Muito. Não dá conta. Mas é verdade, é muito Não dá Camila, ó, conta. com Não dá certeza conta. você vai voltar. Obrigada. Continue com essa alegria maravilhosa. Foi sensacional. Pena que é muita coisa realmente por tempo. Sim. Mas nós vamos marcar. Eu tô querendo muito fazer um programa de apometria. Legal. Vamos sentar lá e a gente vai falar de tudo isso ainda. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito Muito obrigado. bom, a Camila. você, seu marido super gentil que toparam aí, né? Com certeza. E a gente volta, hein? Vamos voltar. Vamos voltar. Gente, muito obrigado a todos. Um beijo enorme. E até o próximo programa. Tchau, tchau. No além tem risos pra valer, espiritualidade pra você entender. Com leveza a gente vai contar histórias que vão te fazer gargalhar. Risos do além, vem ouvir, vem sentir. O invisível aqui vai se abrir, com humor e alma pra te envolver. É o podcast que vai te surpreender.